Olá, comunidade da capoeira, olá, simpatizantes, bem-vindos ao nosso canal Capoeira Pedagógica. Sou o professor Jefferson Nogueira, conhecido na capoeira como Professor Paradinha. Vamos dar continuidade aqui à nossa resenha da obra Capoeira na Bahia, Crônicas do Cotidiano da Arte, do mestre Jean Pangolin. Vamos que vamos, essa é a nossa quinta parte. Então, o mestre Jean Pangolin, como sempre, já traz no título da próxima parte uma provocação, né? Grande grupo ou grupo grande? O que ele quer dizer com isso? Vamos ver mais adiante. Ele vai falar nessa parte aqui sobre a capoeira na conjuntura atual, como que está a capoeira contemporânea, não no sentido de estilo contemporâneo, porque nós já explicamos isso em outros vídeos, que essa questão de contemporâneo, de falar que existe um estilo de capoeira contemporâneo do ponto de vista conceitual é meio complicado. Então, a capoeira na conjuntura atual, como que se está a capoeira hoje no Brasil e no mundo. Ele faz uma análise da estrutura dos grupos formais, o que ele chama de grupos formais, aqueles grupos instituídos legalmente, que tem CNPJ, que tem sede própria, aqueles grupos que têm um registro. Esses são os chamados grupos formais. Ele vai falar também da questão das associações, das federações, das cooperativas de capoeira, das fundações e etc. Hoje nós estamos vivendo aí uma reorganização da capoeira, tanto interna como externamente. Nós temos visto surgir grandes corporações internacionais que visam trazer uma nova face para a capoeira. Então é isso aí, vamos que vamos. História e desorganização institucional. Então esse prefixo des colocado entre parênteses traz uma ideia de negação, uma não organização institucional. Para que nós possamos entender isso, nós temos que nos reportar à década de 30 e como na década de 30 se deu essa transformação histórica da arte, os processos de sistematização e de formalização, como que se deu a questão da arte sair da clandestinidade e ir para dentro das academias, dentro dos recintos fechados. Nós precisamos fazer um adendo histórico aqui sobre a década de 30. O que nós tivemos na década de 30? Vamos lembrar lá da história do Brasil que nós estudamos no ensino médio. Em 1930 nós tivemos a ascensão ao poder do presidente Getúlio Vargas. O gaúcho Getúlio Vargas ascende o poder em 1930 e fica até 1945. Sendo que de 1937 até 1945 ele instalou o que nós conhecemos historicamente como Estado Novo. O que é o Estado Novo? É uma ditadura civil que foi de 1937 a 1945. Então, realmente foi um Estado autoritário, né? Então, para quem acha que nós tivemos no Brasil somente a ditadura militar, aquela implantada em 64, que perdurou até 1985, até fevereiro de 85, estão enganados. Nós tivemos, antes da ditadura militar, uma ditadura civil tão perversa quanto a ditadura militar. Então, em 1937 a 45, nós tivemos essa ditadura civil da era Vargas. Dentro desse processo, como que a capoeira se desenvolveu? Quais as necessidades que ela tinha para se autoafirmar? Como sobreviver numa arte que antes era marginalizada dentro de um governo e de um período autoritário? A contextualização da década de 30 nós já fizemos, né? Então Getúlio Vargas chega ao poder. Em 1937 nós temos uma coisa que aconteceu para a capoeira, porque antes a capoeira era proibida. Gente, a capoeira era proibida no Código Penal de 1980. O decreto 847, de 11 de outubro de 80, proibia a prática da capoeira, sendo que quem fosse pego praticando uma simples apresentação de capoeira na rua poderia ficar recluso, preso de 2 a 6 meses, com as agravantes que se essa pessoa fosse pertencente às maltas, quer saber o que é malta? Vá lá na nossa resenha do mestre Nestor Capoeira, que lá eu detalho tudo sobre o que é malta, sobre quais são as principais maltas no Rio de Janeiro, né? Então, se o capoeirista fosse pertencente a uma malta, essa pena era agravada e podia chegar até 2 anos de cadeia. Dentro deste contexto, então,
da proibição do artigo 402 do Decreto 847 de 1890, o que nós tivemos em 1937? Nós tivemos uma apresentação de capoeira. Mestre Bimba esteve no governo Getúlio Vargas. Nós já falamos isso também na resenha do Mestre Nestor Capoeira, mas só para contextualizar. Essa apresentação abriu as portas para a capoeira, e a capoeira em 1937 sai do Código Penal, né? Não que o novo Código Penal libere, não tem um artigo lá liberando a prática da capoeira, simplesmente sai a proibição prevista no artigo 402 do Decreto 847 lá de 1980. Então, se parou a proibição, subentende-se que ela poderia ser praticada, né? Mas aí houve umas necessidades, os próprios capoeiristas viram uma necessidade para uma aceitação social, e as necessidades técnicas, indumentária. O que é indumentária? O abadá, a roupa do capoeirista, a sistematização, entra ali um processo de se criar uma metodologia, de se criar uma didática, de se criar uma forma de avaliação, de se criar os primeiros instrumentos ali que depois seriam o que nós conhecemos hoje como graduação. Os registros formais dos núcleos de capoeira, né? A capoeira, a partir do momento que ela sai do Código do Processo Penal em 1937, ela começa a buscar espaços para que ela possa sobreviver do ponto de vista legal sem as perturbações anteriores. Os registros da Angola e da luta regional baiana, como nós já vimos, a Capoeira Angola tem seu representante máximo, seu divulgador. O grande nome quando se fala de Capoeira Angola é Vicente Ferreira Pastinha, mestre Pastinha, e da luta regional baiana, o famoso Manuel dos Reis Machado, criador da capoeira regional. Dentro desse processo de registro dessa dicotomia da capoeira, a capoeira antiga ela parte a ter essa dupla denominação, capoeira Angola de um lado, capoeira regional do outro. Nós temos uma possibilidade de negociação com o Estado. O mestre Jean Pangolin vai refletir sobre as perdas e os ganhos que nós tivemos nesse processo de institucionalização da capoeira. A capoeira tentando se organizar para ter o reconhecimento social, para ter o reconhecimento da sociedade, para ser respeitada como uma prática esportiva, como uma ginástica nacional. E sair, né, desse caminho tortuoso da perseguição que ela sofria outrora, até prevista no Código Penal, como nós já vimos, uma proibição. Sobrevivência cultural da arte, ou seja, a capoeira para sobreviver, a capoeira para fazer-se manter, ela precisa negociar com o Estado, ela precisa se moldar à sociedade, às exigências da sociedade para que ela possa sobreviver, né? Mestre Jean Pangolin, nessa parte do livro, ele reflete sobre os efeitos colaterais dessa institucionalização. Quais os efeitos institucionais? A capoeira perde meio que a sua essência, ela passa a ser praticada dentro de recintos fechados. Você tem a indumentária, a parte do fardamento dos capoeiristas, você tem sistema de graduação, você tem todo um cabedal institucional que vai meio que freando, como se fosse uma camisa de força, e vai moldando a capoeira às novas práticas e às novas exigências sociais. A necessidade de ser e as relações de poder. Mestre Jean Pangolin aqui vai fazer uma reflexão como que se dá as relações de poder dentro dos chamados megagrupos, aqueles grupos que foram se constituindo, que nós falamos nas resenhas anteriores, aqueles grupos que vão aglutinando professores, mestres, vão aglutinando os pequenos grupos e vão se tornando grandes corporações, vão fazendo da capoeira uma mercadoria. Então esses megagrupos, essas megas empresas, vamos ver o que o mestre nos fala, aliás. Os grupos de caciques, chefes ou patrões, tendem a criar miniaturas de caciques, como aborda Paulo Freire em sua teoria. Todo oprimido traz dentro de si gerado um opressor, e assim a grande maioria inserida nessa lógica
tende a romper com seus mestres caciques para se tornar alguém importante e reconhecido, afirmando uma das maiores contradições da capoeira na atualidade, que é a negação daquilo que me oprime pela afirmação da opressão do outro. Traduzindo, Mestre Jean Pangolin está refletindo que os megagrupos eles foram crescendo de tal maneira que eles passaram meio que perder o controle da situação. Qual que era a lógica do megagrupo? Olha, eu tenho um grupo, eu sou um mestre famoso, vem para o meu grupo, que a partir daí você vai trazer a bandeira do meu grupo. Então aqueles pequenos grupos foram se juntando e foram moldando esses megagrupos. Só que, o que o mestre está falando? Se no meu grupo eu sou o manda-chuva, eu tenho todo o poder absoluto, eu desperto no outro mestre que eu agreguei ao meu grupo, esse mesmo desejo de ter o seu mega grupo, de ser ter tanto sucesso quanto o meu mega grupo. Então, isso foi um problema, porque ao mesmo tempo que você agrega valor ao seu grupo, você traz mais pessoas para o seu grupo, você faz representação do seu grupo nos outros países, você desperta o interesse desses que estão vindo agregar valor ao seu grupo, de também serem mega grupos, e aí começa a evasão, começa a sair, e esse que saiu num novo núcleo, ele começa também essa mesma lógica de tentar cooptar, a partir das experiências que ele pegou, cooptar outros agentes para que seu pequeno grupo também cresça e seja também um mega grupo. É isso que ele chama de efeitos colaterais dentro da lógica do exercício de poder, das relações de poder dentro dos megagrupos. Continuando a reflexão acerca dos megagrupos, o mestre nos fala, abre aspas, os poucos que conseguiram se adaptar a essas novas demandas passaram a ditar as regras organizacionais em capoeira e a influenciar toda uma comunidade sem formação, com valores equivocados, e pouco a pouco foram comprometendo os valores norteadores da arte. Nesse processo de criação dos megagrupos, nesse processo de cooptação dos pequenos grupos, dos pequenos professores, dos grupos pequenos de mestres, professores e contramestres, angariando, trazendo-os para esses megagrupos, os valores norteadores da arte vão se perdendo e passa-se a ter valores mais comerciais, né? Os valores como o aprender fazendo, a circularidade, a oralidade, a valorização do mais antigo, o respeito ao mestre mais antigo, o respeito à tradição vão se perdendo em nome de uma nova dinâmica, de uma nova roupagem da capoeira dos megagrupos, de uma nova, digamos assim, organização interna da capoeira e uma imitação da forma de organização dos megagrupos. Ou seja, todos os pequenos grupos começam a mirar-se nos grandes grupos e aí vão perdendo a sua essência, vão perdendo a sua identidade, porque passam a querer ser como os grandes. Alternativa para ser o bicho da goiaba. Pense numa goiaba bonita lá no pé, verdinha, você enche a boca de água, você faz de tudo para pegar essa goiaba e quando você parte a goiaba com a surpresa, tem um bicho da goiaba lá dentro que comeu ela toda, ela está oca, né? Então ele faz aqui a metáfora do bicho da goiaba, diz ele o seguinte, desta forma, por analogia, ou seja, por comparação, pensamos que a capoeira deve trabalhar como bicho, minando a goiaba, que seria o sistema, por dentro, realizando as mediações necessárias para a superação das contradições. Grosso modo, o que ele está nos propondo? Olha, já que não temos como negar o sistema capitalista, já que o sistema transforma tudo em mercadoria, já que o sistema quer transformar a nossa arte em mercadoria, quer transformar a capoeira numa mercadoria, nós temos que usar todas as nossas artimanhas para comer o sistema por dentro, para com toda essa opressão do mercado, nós consigamos fazer com que a arte seja preservada, que a oralidade seja preservada, que as tradições sejam mantidas, que o respeito aos mestres antigos sejam mantidos, que o respeito à hierarquia, ao respeito ao companheirismo, ou seja, comer o sistema por dentro significa, apesar de tudo, apesar do sistema querer transformar
tudo e todos em uma mercadoria, ou seja, vendável, nós podemos usar artimanhas para fazer com que a arte sobreviva mesmo dentro desse sistema opressor que quer transformá-la em mercadoria. Segue o mestre. Finalizo dizendo que as ideias que apresentam não são minhas, mas fruto do conhecimento dos antigos mestres, que provavelmente estão colaborando para destruir as concepções de grupo do qual faço parte e a lógica do trabalho que acreditei e defendi por anos. Mas tenho certeza de que no processo de renascimento da Fênix, a capoeira vai despertar e assumir seu papel no processo de evolução da humanidade. E assim, no outro plano, poderei acompanhar meus filhos e netos com a mesma alegria e encantamento que possuía quando iniciei nessa arte e fui perdendo, sufocado pela burocratização da cantiga, da técnica, do toque, considerando principalmente o meu sonho ter, ser ou fazer um grande grupo. Ele está fazendo aqui uma espécie de desabafo, né, de tudo que ele viveu, de tudo que ele teve que fazer para sobreviver dentro desse sistema que impõe à capoeira uma lógica de mercado. A vida de berimbau. Essa parte é bacana, essa parte do livro, que o mestre nos traz, digamos assim, uma alegoria, um diálogo entre dois berimbaus. Um berimbau da Bahia, berço da capoeira, e um berimbau da região sudeste. Abre aspas. Um se chamava Cobra Coral e o outro não tinha nome, mas estava bem envernizado com diversos desenhos e ainda com várias marcas famosas adesivadas em seu corpo. Marcas de propagandas, né? De financiamento. Esse do Sudeste dizia: meu dono acha que assim fico mais bonito, mas sinto que meu som não está mais como antes. Mas ele não liga muito, pois não sabe tocar bem e vive dizendo: basta ligar um aparelho de CD e pronto. Terá um som melhor que o meu, desabafa o berimbau do Sudeste. Às alegações do berimbau do Sudeste, o berimbau da Bahia responde: meu amigo, venho de um lugar da Bahia chamado Mata Atlântica. Sou uma espécie rara e sagrada chamada biriba. Fui retirado da mata com todo carinho e conhecimento ancestral. O mestre esperou a lua ficar no escuro, cortou de cima para baixo, me colocou 7 dias na água e 7 dias secando. Tudo isso ainda com casca. Depois foi cuidadosamente me raspando até que eu ficasse bem linheiro. E por fim foi em busca de auxiliar meu casamento com uma cabaça perfeita. Ela seguirá comigo por toda a vida, sendo a minha extensão, a minha caixa de ressonância, transformando o nosso som em perfeita harmonia, na mais pura expressão do nosso amor. Então veja que o berimbau da Bahia traz em si, traz no seu corpo todo o conhecimento da ancestralidade, todo o ritual do preparo, né? Você pegar a biriba, fazer todo o trato da biriba, pegar a cabaça num processo lento e artesanal, que vai de encontro, choca-se com outro processo, que é um processo mais mecanizado, que é um processo mais de produção em massa. Encerramos a penúltima parte do livro, né? Nós vimos aqui uma reflexão filosófica, ele traz muitas metáforas, traz alegorias, ele fala de forma simbólica, mas tudo dentro de uma lógica, tudo dentro de uma percepção que nos faz compreender e refletir como eu que sou capoeirista, como eu que tenho meu grupo, como eu estou agindo. Eu estou agindo dentro de uma lógica de um sistema
eu estou me vendendo ao sistema, eu estou me tornando uma mercadoria e, inconsequentemente, fazendo da minha prática, da minha capoeira, uma mercadoria, ou eu estou sobrevivendo dentro do sistema com a minha artimanha, com a minha mandinga, com a minha malícia, e estou comendo o sistema por baixo, estou comendo o sistema por dentro, e estou fazendo da minha prática da capoeira uma prática de resistência. Pense nisso. Quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Monteiro Lobato. Siga em frente, pesquise, busque saber. Conhecimento é poder, já dizia o filósofo do século XVI, Francis Bacon.